Fala gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando aqui mais um vídeo no canal. E pelo thumbnail você já sabe que eu não estou sozinho. Sim, hoje tem um convidado muito especial. E o tema de hoje é Fui chamado, e agora? E aí, o que fazer depois que nós recebemos um chamado de Deus? É isso que nós vamos falar aqui hoje e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Tá preparado? Vem comigo. Fala Fernando, como é que você tá? Tudo bem? Tô bem. Sua alegria. Gente, tô aqui com o Fernando, é um homem de Deus, pastor aqui da Bereana. E eu vou pedir pra você falar um pouquinho de você, bem rápido assim, só pra galera te conhecer, a primeira participação aqui, né? Então, se apresente aí pra galera te conhecer. Bom, gente, muito obrigado. Primeiro agradecer ao pastor Henrique Café pelo convite, pela essa participação honrosa, né? O primeiro vídeo do canal eu tô participando, vou ficar na história aí. Meu Deus. Eu sou Fernando, pastor da Bereana, um dos pastores da Bereana, e pastorei uma igreja lá na cidade de Cotia. Se você é de Cotia, por favor, vem visitar a gente. Aí. Tô casado, meu filho tá chegando aí, É. a mulher tá grávida, gestação de 7 meses. Já? Meu Deus. E é isso aí, estamos aí fazendo a obra de Deus, estou pastoreando, esse é meu chamado, e é isso aí. É isso. Fernandão, obrigado, viu, pela força e por aceitar o convite. Amém. Tá bom? Bom, hoje o tema é chamado. O tema é chamado, então eu vou começar com a pergunta clássica, né? O que é chamado, né? Como você compreende essa questão do chamado? O que significa o chamado? O chamado, ele é uma palavra, um chavão dos crentes, né? Sim. Normalmente os crentes falam, eu tenho um chamado, eu fui chamado. Eu me converti em 2006 para 2007, mais ou menos, e tinha uma música explodindo, que é aquela do 4x4. Eu tenho um chamado, jamais vou me Essa calar. é clássica. E eu me converti, aquele negócio e tal, recebi Aham. uma profecia dizendo que eu ia ser pastor um dia. Enfim, tô aqui, sou pastor e hoje eu compreendo que é o chamado. O chamado, ele é uma percepção de um propósito de vida. É uma percepção de algo específico que você vai fazer enquanto você está aqui na Terra. Né? Certo. Levando para qualquer campo, mas pro nosso aqui, que nós somos crentes, é quando Deus te chama e te dá algo específico para fazer. Você trabalha com isso durante a sua vida. Eu, por exemplo, fui chamado para ser pastor. Profetizaram isso na minha vida quando eu tinha me convertido. No mesmo dia que eu me converti, você vai ser pastor. Tá. E hoje, né, eu sou pastor, mas aconteceram várias coisas ao longo desse tempo. Várias fases. Várias fases. fases. Perfeito. E a minha pergunta é, aproveitando, né, isso que você falou, muitas pessoas se perdem nesse caminho, né? Pastor, eu não sei como, eu me perco, como que eu posso entender o chamado? A minha pergunta, por que as pessoas se perdem nisso? Né? Por que as pessoas não conseguem se encontrar ali no chamado? Como que você vê isso? Isso é uma pergunta muito boa, porque todos nós passamos por isso. Não vou generalizar, mas a maioria de nós passa por essas dúvidas. Eu me converto, eu estou na igreja, estou sendo discipulado e tal, de repente alguém fala alguma coisa pra mim, que você vai ser X coisas, Deus vai te usar pra fazer outra coisa, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, Sim, é o essa genérico. É clássica, né? Deus vai te usar e tal, vai te levar pra lugares que você nunca imaginou, essas eu já ouvi também. E só que chega um certo momento que a gente fica, tá, mas e aí? Como é que isso acontece? E numa dessas questões da vida cristã, a gente se perde mesmo. A gente não sabe o que vai fazer, a gente não entende o chamado e a gente acaba deixando a Deus. Muitas pessoas até saem da igreja porque não estou compreendendo. Deus me chamou e por que eu passo por tudo isso? E não entende as fases Perfeito. da vida. Então, pelo que eu entendi, o chamado ele é como se fosse tem a ver com as fases da vida, né? Sim. Então, assim como a nossa vida ela tem um começo, ela tem um processo, um desenvolvimento. Sim. O chamado de Deus também para a nossa vida, ela passa por essas fases. Sim. Certo? Perfeito. Então, é como se fosse a fase ali da vida mesmo. Sim. Começa pela infância. Infância, vida adulta, Vida adulta. velhice. Perfeito. Infância, momento de aprendizado, a vida adulta é onde você toma as maiores decisões da vida, como casamento, o que fazer, o que estudar. E a velhice é onde você se preocupa mais com o legado. Isso é interessante, todo mundo passa por Aquilo isso. que você vai deixar para a próxima geração, né? A vida espiritual é um pouco diferente, porque se fosse só fazer essa comparação, será que eu vou ter que voltar à minha infância de novo para fazer... Não. Tem pessoas que se convertem e um ano depois estão fazendo missão na África, por exemplo. Como assim? Acabou de se converter? Porque a fase, né? Essa fase... Pode ser que ela tenha passado por todas essas fases, mas de uma maneira um pouco mais rápida. Sim, mas ela passou por essa fase. Sim. Entendi. Todo E, mundo então passa. isso varia muito de pessoa para pessoa. Sim. Perfeito. E a gente consegue olhar para a Bíblia
e enxergar isso? Como que a gente consegue olhar para a Bíblia e enxergar essas fases se cumprir na vida de alguém, de algum personagem bíblico, e como a gente pode também aplicar isso para nossa vida, né? A galera que, eu gosto de ser o mais prático possível, né? A gente não quer só teorizar, mas a gente quer ir para a prática. Então a gente consegue olhar para a Bíblia e ver algum personagem, como que a gente consegue ver isso biblicamente? A gente consegue olhar para a Bíblia e ver a maioria dos personagens, se não todos, que tiveram essas fases. Por fases, né? Tanto de conversão, como de Paulo, por exemplo, mas ele teve ali um processo. Foi para o anonimato, ficou muitos anos ali. Chega cerca de 3 anos, né? Só no anonimato, só adquirindo conhecimento, falando com os apóstolos. Ele mesmo fala que foi falar com Pedro, foi falar com Tiago. Tem Daniel, Jeremias também, tem bastante coisa. Só que tem um personagem que é a chave pra gente falar de chamado, que é Moisés. Moisés é o cara. Então Moisés, a gente consegue olhar para a vida de Moisés e enxergar essas fases e trazer lições práticas para a nossa vida. Sim. Tá, e como que a gente enxerga isso? Porque Moisés, ele vive 120 anos, né? Também tem aquela matemática ali. A gente consegue dividir a vida de Moisés em 3. Sim. Né? 40, 3 40, fases. dos 0 aos 40, né? Dos 41 aos 80, dos 81 ali até os 120. Então, Moisés, ele passa por essas fases. Você poderia falar um pouquinho dessas fases de Moisés, assim, só pra gente depois trazer a parte prática para nós? Para não ficar nas minhas palavras, como diriam os assembleanos antigos, Deuteronômio 34:7 diz: Moisés tinha 120 anos quando morreu, sua vista não havia enfraquecido e seu vigor não se vigorava. Porque eles perguntam, Moisés tinha 120 anos, onde você viu isso? Tá na Bíblia. Morreu com 120 anos de idade. Mas ele teve essas fases, do 0 a 40, do 40 a 80, do 80 a 120. 0 a 40 eu considero uma das partes mais importantes, porque é onde ele adquiriu conhecimento. Ele era um príncipe, ele morou no palácio, ele era um possível faraó. Então imagina a cultura que ele não tinha. Ele falava não só a língua egípcia, mas também falava o hebraico, porque ele foi criado pela própria mãe. A mãe falava o hebraico ali, né? O povo israelita, o povo hebreu morava ali, né, no Egito. Então ele tem essa infância até aquela fase adulta de muito envolvimento com a cultura, de conhecimento. Ele aprende muita coisa, tanto que ele escreve. Naquela cultura, né, todo mundo escrevia. Eram só os sacerdotes, eram só aquelas pessoas um escalão mais alto ali. Muito alto. Quem sabia ler e escrever era considerado uma pessoa muito importante, né, no Egito. Depois tem aquela fase que a gente pode chamar de fase adulta, mas onde ele comete um homicídio e ele tem que se exilar. Então ele vai para o deserto de Midian, onde ele não é mais um príncipe, ele é um procurado, ele é um foragido da justiça do Egito. Estão procurando, a Polícia Federal do Egito está procurando. A CIA, a CIA do Oriente. Em cada poste do Egito tinha a foto de Moisés ali, procura. Moisés, né? Tava com a cabeça a prêmio, e ele passa por essa fase, não é mais príncipe, não é mais servido, agora ele tem que servir o sogro, ele tem que... ele era servido, as pessoas trabalhavam para ele, agora ele tinha que trabalhar como um pastor. Então foi uma fase muito interessante, mas também a fase que ele teve um encontro muito significativo na vida dele com Deus, onde a sarça pegava fogo e não se consumia, ele ouviu uma voz, então ele se aproxima, tem uma música que fala sobre isso. Tá no hype a música. Tá no hype. E aí ele passa para a próxima fase da vida dele, que é dos 80 aos 120, que é quando ele recebe esse chamado, ele volta pro Egito agora como um executor daquilo que ele recebeu. Teria que ser assim já de início, mas ele é muito resistente. Moisés é resistente, preocupado com a fala, não sei falar, não vão acreditar em mim, se me perguntarem o que eu falo, ele está sempre preocupado, porque é óbvio, ele saiu foragido. Então, imagina você voltar e as pessoas te conhecem, ele é um cara conhecido, é o príncipe, quem não conhece o príncipe? Então eu entendo essa preocupação de Moisés, mas Deus estava enfatizando ali que estava com ele. Ele chama, ele capacita a gente, mas ele não nos deixa sozinho na missão. Perfeito. Então, de forma resumida, as 3 fases da vida de Moisés é o Egito, então, né, quando ele cresce, ele do 0 aos 40. Ele tem a segunda fase, que é no deserto. Né, então, ele sai ali do ambiente de ser servido e agora ele vai servir, né, ali o seu sogro. E a terceira fase é a fase ali da liderança, onde ele executa, né? Então, a gente pega esse gancho da vida de Moisés. Agora, gente, de forma prática mesmo para você, existem algumas maneiras que a gente pode fortalecer o nosso chamado. Então nós vamos olhar agora para a vida de Moisés de forma bem simples e objetiva e trazer 3 princípios para que a gente possa fortalecer o nosso chamado. Então, compartilha o primeiro com a gente aí, Fernando. A gente pode chamar esse primeiro princípio de fase de aprendizado.
a gente tem que passar por essa fase, né? Não é porque eu fiz uma faculdade que eu vou chegar na igreja que eu vou achar que eu vou saber de tudo. Na verdade, a vida espiritual, a vida cristã é diferente. Você precisa passar por um discipulado, você precisa ter um pastor. Você precisa se submeter a uma liderança. Eu sou jovem, tem um líder de jovens, tem um pastor da igreja, tem um líder de departamento, tem alguém que dá discipulado, tem cursos, tem teologia, tem tanta coisa que é uma fase que a gente precisa passar. Para poder adquirir conhecimento. Né? Sem o conhecimento a gente não vai a lugar nenhum. A gente pode ir até lugares sem conhecimento, mas a gente acaba passando vergonha. Vou fazer uma missão na África, não tenho intimidade com Deus. Lá na África a gente sabe que a parte espiritual lá é muito forte. Então imagina, demônios, muita gente e tal, aparição espiritual. A gente fica apavorado e foge. Não quero fazer isso. Mas por quê? Mas não passou pela parte de aprendizado. E quando a gente olha para a vida de Moisés, a gente percebe, a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Mas que o aprendizado que ele recebeu no Egito foi primordial para que ele executasse né, o chamado dele. Né? Se ele não tivesse crescido naquela cultura. Tanto é que muito dos medos que ele tinha é porque ele conhecia muito bem. Né? Então ele pergunta para Deus, o Senhor vai me enviar, mas eles vão perguntar quem está me enviando. Como é que ele sabia disso? Porque ele conhecia a cultura, né? Então essa fase de aprendizado, então todos nós precisamos passar. Infelizmente nós temos pessoas que elas querem pular etapas, né? Então a pessoa ela se converte agora e ela não tem o mínimo de aprendizado, de conhecimento. Ainda mais eu acho que com o advento da internet, então a internet ela dá voz a todo mundo, né? E aí nós temos muitas pessoas que não querem se submeter a uma fase de aprendizado, né, para poder executar o chamado de forma mais excelente. É orgulho, né? Exatamente. A fase de aprendizado é importante. Por exemplo, quando eu me converti no mesmo dia, recebi a profecia, você vai ser pastor. Eu sempre falo isso para as pessoas, eu saí achando que eu já era pastor. Eu acabei de me converter. Dos 12 aos 16, a minha vida foi nas drogas, foi na rua. E eu achava que, porque Deus falou que ia ser pastor, que eu tinha que ser pastor. Então eu saí com um doido, achando que era pastor. Mas eu tive que aprender, tive que sentar, entender. Eu fui consagrado a pastor há 2 anos atrás. Né? Olha quanto tempo passou, quase 14 anos para que literalmente acontecesse. Executasse. Então ali você passou pela fase do aprendizado. E aí nós temos uma segunda fase, né? De acordo com a vida de Moisés. O segundo, né? Qual que seria a segunda fase ali? A gente pode chamar pra gente fortalecer o chamado. Fase de aprofundamento, de aprofundar a intimidade com Deus. É a fase que a gente precisa aprofundar a nossa intimidade com Deus. Então ali foi quando Moisés ele sai, né? Do Egito foragido. E ali ele tem ele se casa, né? Ele começa, a gente vai falar sobre isso, mas ele tem um encontro com Deus. Né? Ali ele vê a sarça, o que era comum no deserto, né? A sarça se arder. Se você pesquisar isso no YouTube, sarças queimando no deserto, você vai ver que tá lá, existe até hoje. Só que existe uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Então isso prendeu a atenção de Moisés. Foi quando ele ouve a voz e ele vai se aproximar e tira as sandálias do lugar que você pisa. Inclusive tem uma curiosidade sobre isso. Das sandálias, né? Sim, nos deuses, isso na cultura egípcia. Todo escravo ele tinha que tirar as sandálias quando ele ia entrar diante de um deus egípcio, né? Então, é como se Deus estivesse mostrando para Moisés assim, Moisés, eu sou Deus Todo-Poderoso e diante de mim você precisa ter reverência, né? Entender que agora você está diante daquele que te chamou, né? E o que eu acho, Fernando, assim, o que mais me toca nessa fase da vida de Moisés é que ele cresce como um príncipe dos 0 aos 40, né? Então provavelmente ele era servido, ele era o futuro próximo faraó. Mas agora, dos 40 ao 80, ele vai servir. Ele vai servir o sogro dele, né? Então nessa fase de aprofundamento, de intimidade com Deus, é onde Deus trabalha o nosso ego. Com certeza. Onde você aprende a servir. É onde Deus trabalha, é onde Ele coloca a mão assim e fala assim, ó, segura um pouco. Se você quer um dia ser chamado, você quer ser usado por mim, você precisa servir alguém, né? Então aqui eu aprendo muito, né, com essa fase de Moisés que quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu sirvo. Sim. Quanto mais próximo dele, mais você aprende que você foi chamado para servir. O teu chamado é para servir. O chamado para ser pastor. O que é pastor? Cuidar de pessoas. Até mesmo quando ele entra na terceira fase, que a gente vai falar agora, não é sobre ele, né? Não é sobre ele, é sobre uma nação que Deus levantou para que ele servisse, né? E qual que seria essa terceira? A gente pode chamar da fase de ação.
Que é a fase que literalmente ele, poxa, impactante o encontro com Deus. Legal, agora eu tenho que ir. Agora eu tenho que voltar lá para encarar a minha cidade natal, os meus compatriotas, porque ele era de lá. E é a fase que ele também dá alguns problemas, que a gente quer fazer a obra de Deus, mas a gente tem uma certa dúvida, né? Será que Deus está comigo mesmo? Sim. Será que ele me acompanha mesmo? Será que o pessoal vai me ouvir mesmo? Eu não sei falar. Desculpa de Moisés, eu não sei falar. Não tenho nada. Se eu for lá, eu vou me apresentar com o quê? É quando Deus começa a falar para ele, pode, o que você tem aí na mão? Deus começa a usar as coisas. Vai com aquilo que você tem, né? Isso. Então, tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Elas passaram pela fase do aprendizado, elas se aprofundaram na intimidade com Deus, receberam o tanto de Deus, tem o secreto, lê bastante livro, aquela coisa toda, mas ela não coloca em ação. Porque acha que é pouco. Exatamente. O que eu tenho não é suficiente. Porque ela olha para sua capacidade. Assim como Moisés falou assim, eu sou pesado de falar, nem falar direito. Né? Mas existe uma fase do nosso chamado que a gente precisa entender que nós precisamos pôr em ação. Sim. Né? E o que é mais interessante é que Deus garante. Sim. Falou assim, Moisés, aos seus olhos pode parecer pouco, mas eu garanto a minha presença com você. Então a primeira coisa que ele faz vai lá, você vai encontrar uns magos lá, uns caras meio doidos, uns feiticeiros que vai fazer um negócio doido, mas eu vou mostrar o meu poder agindo através de você. Né? Imagine se Moisés fosse esperar ter muito para poder fazer alguma coisa. Nunca ia fazer. Nós também. Imagina se a gente fosse esperar alguma coisa. Tem um exemplo muito bom que é a multiplicação dos pães e peixes. E Jesus fala para os discípulos, vai comprar alguma coisa lá, tá ficando tarde e tal, e tá tarde, eles não conseguem ter uma multidão para alimentar. E Jesus não foca no quanto eles tinham, na quantidade, se tinha pouco, se tinha grande. Só pergunta, vê aí o que tem aí. Deus nunca trabalha naquilo que nós não temos. Exatamente. Ele sempre vai trabalhar naquilo que nós temos. A gente tem 2 pães e 2 peixes. Jesus deu graça, repartiu, multiplicou o negócio. Então é sempre assim, a gente tem essa dificuldade. Poxa, mas eu só sei falar, eu só sei pregar, eu não sei cuidar. Eu só sei ler a Bíblia, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar. Mas você sabe ler, não sabe? Você sabe, Deus vai usar o que você sabe. Deus vai nos usar naquilo que nós já temos, né? Já tem. O pouco, ele pode ser pouco nas nossas mãos. Sim. Mas quando a gente coloca nas mãos de Deus, ele tem poder para fazer isso crescer ainda mais, né? Sim. Cara, que bom demais. Tô feliz demais que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam entender essas fases, né? E a gente sempre vai terminar todo o vídeo, né? Vamos terminar esse vídeo com uma chamada para ação, ok? Então nós temos uma chamada para ação para você fazer ainda essa semana pelo menos 2 exercícios, tá? O primeiro deles é o seguinte: identifique em qual fase do chamado você está. Então nós falamos sobre 3 fases aqui, tá? A fase do aprendizado, a fase de se aprofundar na intimidade com Deus e a fase da ação. Essas 3 fases. Então em qual fase você está, ok? Primeiro você identifica. Eu aprendi que a gente só muda aquilo que nós identificamos, né? Sim. A gente não sabe em qual estágio você está. Então, primeira coisa, identifique em qual fase do chamado você está. Segundo, faça um plano de ação para a fase que você está. Então, cada fase, ela exige uma ação, não é, Fernando? Sim. Então, por exemplo, a fase de aprendizado é a fase que a gente tem que aprender. Atrás, faz curso. Faz curso. Faz curso com o Pastor Café. É isso. Vai fazendo curso. Quer pregar? Oratório homilética é comigo. É isso. Faz curso, leia livro, né? Sim. É o momento de você aprender. É o momento de você aprender. Mas, pastor, eu tô na segunda fase, que é a fase de se aprofundar na intimidade. Então, essa é a fase. É a fase que você vai mergulhar, né? Na sua intimidade com Deus, no secreto. É a fase serviço. que no serviço, assim como Moisés, né? Nessa segunda fase, ele foi um príncipe que foi servido, mas aqui Deus trabalhou o ego dele, falando: agora você vai servir, você vai pastorear a ovelha, irmão. Né? Você vai cuidar de ovelha. Então, talvez se você está nessa segunda fase, você precisa desempenhar um pouco mais o seu serviço, aquilo que Deus te chamou para servir alguém. Né? Mas, pastor, eu estou na terceira fase. E aí que entra. Tem pessoas que estão na terceira fase, né? Ela recebeu tanto, e aí eu costumo sempre falar, Fernando, tem pessoas que são obesas espirituais. Ou seja, a pessoa que ela recebe, ela tem intimidade com Deus, ela se aprofunda, aprendeu, né? Mas ela não age, ela guarda aquilo para dentro de si. Então faça um plano de ação. O que você precisa fazer para pôr em prática na fase do chamado que você está? Então essa é a ideia que nós queremos passar para vocês. Fernando, obrigado. Bem, Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Tamo junto.
Tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida. Já aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo com pelo menos 5, 10 pessoas e espero você no próximo vídeo. Tamo junto!